Aqui na TV Câmara, você pode acompanhar os trabalhos do Legislativo de Barretos. Sessões, audiências públicas, reuniões e muito mais. Tudo ao vivo e em sistema digital. TV Câmara Barretos, canal 64.1. TV Câmara, a serviço do cidadão. Muito boa tarde a você que nos acompanha. Estas são imagens ao vivo aqui do plenário Rui Menezes, aqui da Câmara Municipal, onde em instantes acontece a audiência pública para a discussão do projeto de lei que altera o plano plurianual e do projeto que estabelece as diretrizes para a lei orçamentária de Barretos. A realização desta audiência pública é uma obediência à Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a audiência foi convocada por meio do edital número 751/2014, aqui da Câmara. Nós vamos falar um pouco sobre a audiência com o Gaspar da Costa. Ele é consultor e vai dar algumas explicações sobre o que será discutido, o que será apresentado nesta tarde. Gaspar, boa tarde. O que será apresentado nesta audiência de hoje? Bem, hoje temos dois projetos que originam essa audiência, que um é o projeto de alteração do PPA. É uma alteração propriamente por conta da compatibilização das peças de planejamento, porque o PPA ele deixou de ser uma peça estática. A cada exercício que nós elaboramos a LDO, há necessidade de ajustar valores, adequar estruturas, por conta das prioridades que são necessárias durante o decorrer do exercício. Esse é um primeiro projeto. E o segundo projeto é o projeto ditamente da elaboração, ou seja, do processo da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Que é o segundo projeto que será tratado nessa audiência. Muito bem, eu peço para a nossa diretora de imagens que coloque aí para você em casa para que você entenda um pouco mais isso que o Gaspar falou, o projeto de lei número 72/2014, que estabelece as diretrizes na elaboração da lei orçamentária de Barretos para 2015. E o projeto de lei número 73/2014, que faz alterações na lei do plano plurianual de 2014 a 2017. O que exatamente é essa lei do projeto plurianual, Gaspar? Bem, como eu disse, o PPA, que é o PPA, ele é de 4 anos, 2014 a 2017, e a cada ano que se elabora a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ocorre mudança de valores, atualização de valores por conta do cenário financeiro e econômico mesmo do Brasil, e consequentemente de Barretos. Automaticamente, quando nós vamos elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, os valores que estavam previstos nelas, que são integrantes do PPA, sofrem ajustes. Então esta é a necessidade de adequar o nosso PPA com a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias também, para que ocorra o quê? Peças de planejamento compatíveis, atendendo assim às exigências do próprio Tribunal de Contas. Muito bem, você está acompanhando aqui na Câmara Municipal pela TV Câmara, ao vivo, a audiência pública que trata sobre questões do orçamento do município, para que você entenda de uma maneira mais fácil.
O Gaspar da Costa, que é consultor, está explicando sobre o que será tratado nesta tarde. E aí uma pergunta bastante importante para quem está em casa e para quem está acompanhando aqui. As pessoas podem se manifestar aqui no plenário, Gaspar, a respeito de dúvidas sobre o que será discutido hoje? Bem, a audiência, como ela diz, ela é pública, ela tem que ter a participação, aliás, seria interessante a participação da população naquilo que é cabível para o momento. Deixar bem claro que a questão de emendas, elas cabem aos vereadores, e já foi combinado, enfim, tratado em reuniões da sessão da Câmara com relação aos prazos ali para envio dessas emendas para que sejam tratadas na própria LDO. Mas a população, a audiência pública, eu estou à disposição para esclarecer dentro daquilo que foi apresentado durante a audiência. Muito bem, muito obrigado, Gaspar. A gente vai repetir para você mais uma vez, os dois projetos. Mais uma vez, Márcia, por favor, coloque para que as pessoas de casa possam ver do que tratam os dois projetos. O projeto de lei número 72/2014, isso, e o projeto de lei número 73/2014. São os dois projetos que serão discutidos e analisados na audiência pública desta tarde. No nosso site, www.camarabarretos.sp.gov.br, você tem acesso a todas as informações, inclusive os textos completos desses dois projetos, que eu repito, projeto de lei número 72/2014 e o projeto de lei número 73/2014. Você acompanha tudo ao vivo conosco aqui na TV Câmara. TV Câmara, a serviço do cidadão. Boa tarde a todos e a todas, público da galeria, a imprensa, público que acompanha a transição da audiência pública pela TV Câmara, como pela internet. Essa audiência pública teve ampla divulgação para a sua realização. Portanto, o edital de número 751 convoca a audiência pública para discutir o projeto de lei de número 72/2014, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2015 e da outras providências, e o projeto de lei de número 73/2014, que altera os anexos 1, 2, 3 e 4 da lei de número 4.839, de 4 de julho de 2013, com alteração subsequente da outras providências. Portanto, nós convidamos aí o senhor Gaspar, que é o consultor da empresa Meta Pública. Por gentileza, senhor Gaspar. Obrigado. Boa tarde a todos. O motivo dessa audiência, como disse pelo Luiz, é a discussão da elaboração da LDO para 2015, bem como as alterações propostas no PPA por conta da compatibilização dos valores da LDO. Bem, num primeiro momento, nós temos aqui que é válido esclarecer a todos, com relação à legislação que trata a nossa Lei de Diretriz Orçamentária, o nosso PPA e a nossa Lei Orçamentária Anual também, que são peças de planejamento que tramitam dentro do Poder Legislativo durante as suas fases definidas em lei. Então nós temos ali que o planejamento, gestão pública e responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal integra os instrumentos de planejamento previstos pela Constituição de 1988. O Plano Plurianual, que é o PPA, que tem vigência para 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO tem vigência para 1 ano, e a Lei Orçamentária Anual, que também tem vigência para 1 ano. O que é a LDO? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela está prevista no artigo 165, inciso 2º da Constituição Federal. A LDO é propriamente o elo entre o Plano Plurianual, o PPA, e a Lei Orçamentária Anual. A principal função da LDO, hoje, ela é de selecionar dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. Basicamente, a LDO são as diretrizes
ou seja, a base para a elaboração do orçamento do ano seguinte, no caso, 2015. Bem, os instrumentos de planejamento, eles têm a seguinte função. O PPA, ele tem a função de planejar, a LDO tem a função de orientar, e a LOA, que é a Lei Orçamentária, a função de executar. Isto está diretamente interligado às políticas públicas e aos programas de governo. Bem, este primeiro quadro, a título de esclarecimento, nós vamos apresentar valores consolidados, ou seja, valores da Prefeitura, da Câmara, do SAI, do Instituto de Previdência, individualizando receitas e despesas, principais receitas e principais despesas. Bem, esse primeiro quadro é o quadro das metas fiscais, que é um quadro definido pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde nós temos que elaborar, porque ele compõe a peça de planejamento da LDO, que foi enviada assim para o Legislativo apreciar e aprovar. Então nós temos ali no primeiro momento o valor que nós temos ali de valores e preços correntes, a receita e a despesa total da LDO do município de Barretos para 2015, consolidada, ela é de 406.367. O resultado primário, que também são definições da própria Secretaria do Tesouro Nacional, a expectativa é de a gente ter um resultado primário de 8.203. O resultado nominal, que é a diminuição da nossa dívida de longo prazo, a expectativa é que nós temos uma diminuição em torno de 5 milhões para 2015. A nossa dívida pública consolidada, que são os parcelamentos que a Prefeitura detém de longo prazo, a expectativa é que ao encerrar 2015, essa dívida consolidada esteja em torno de 60 milhões. E ainda que tenhamos uma dívida consolidada líquida em torno de 10 milhões. Sucessivamente assim, há uma expectativa para 2016 e 2017, que esse quadro é composto por 3 exercícios, porém a cada LDO enviada para o Legislativo será tratado de cada exercício específico. Bem, entrando diretamente ali com relação a valores de receita e despesas previstas, a primeira informação que nós temos nesse quadro são as receitas previstas do Poder Executivo, da Prefeitura. Então nós temos ali a expectativa de arrecadação de receita tributária é de 60 milhões, receita de contribuições é de 3.570.000, receita patrimonial 1.130.000, receita de serviços 1.365.000, transferências correntes 240 milhões, que é o maior volume de receita hoje, que é por conta das transferências do FPM, do ICMS, do IPVA para o município. Outras receitas correntes 53.688.000, dedução para a formação do Fundeb, que é o valor que fica retido em fonte já para a composição do Fundeb nacional, 27.200.000. Total das receitas correntes, totalizando assim 332.553.000. Em seguida, alienação de bens, 357.000. Transferências de capital a título de convênios, 7 milhões. Outras receitas de capital, 157.000. Totalizando assim as receitas de capital em 7.514.000 e totalizando o orçamento, a expectativa do orçamento para 2015, somente do Poder Executivo, 340.067. Bem, o próximo quadro é as receitas previstas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então nós temos receita tributária 16.000, receita patrimonial 75.000, receita de serviços 24.223.000, outras receitas correntes 3.676.000, o total das receitas correntes 27.990.000, alienação de bens R$10.000, totalizando assim 28 milhões o valor da LDO do SAI. Em seguida, as receitas previstas do Instituto de Previdência Municipal. Receitas de contribuições, 31.080.000, que é propriamente a contribuição patronal e a contribuição dos servidores. Receita patrimonial, 5.220.000. Outras receitas correntes, 2 milhões. Total das receitas correntes, 38.300.000. Este é o valor orçado do
Instituto de Previdência. Bem, no segundo momento, nós partimos para as despesas fixadas por órgão. Então, aqui nós vamos ter um cenário de todas as entidades, Prefeitura, Câmara, Instituto e o SAI. A Câmara, o orçamento fixado na nossa LDO é de 10.067. Prefeitura, 330 milhões. Vocês podem verificar que no quadro anterior, o valor da Prefeitura, das receitas, era de 340.067. É porque eu já estava deduzindo o valor que é feito a título de transferência financeira para o Legislativo. Instituto de Previdência, 38.300.000. E o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, 28 milhões. Totalizando assim, a LDO para 2015, consolidada de Barretos, ela é de 406.367.000. Prosseguindo, nós temos a exemplificação no formato gráfico. Câmara, Prefeitura, Instituto e Serviço de Água, onde ali o maior volume vocês podem verificar que é o orçamento da Prefeitura. Bem, no próximo quadro, nós temos ali as informações individualizadas da despesa por entidade. Então, chamamos esse relatório de despesa por órgão. Então, dentro da LDO da Câmara, nós temos lá duas unidades, Corpo Legislativo e Infraestrutura Legislativa. O Corpo Legislativo, o valor estimado na LDO é de 1.685.000 e na Infraestrutura Legislativa é de 8.382.000, totalizando assim 10.067.000 o valor da LDO da Câmara para 2015. Gráfico representando também o Corpo Legislativo e a Infraestrutura. Em seguida, temos as despesas por órgão da Prefeitura, do Poder Executivo. Então, nós temos ali, num primeiro momento, o Gabinete do Prefeito e Dependências, valor estimado de 1.620.000. Secretaria Municipal de Finanças, 38.005. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, 39.891.750. Secretaria Municipal de Educação, 88.793.200. Secretaria Municipal de Saúde, 69.132.050. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 1.720.000. Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, 2.605.000. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 2.990.000. Procuradoria Geral do Município, 3.450.000. Secretaria Municipal da Cultura, 3.260.000. Dando sequência, Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, 3.237.000. Secretaria Municipal de Administração, 16.100.000. Secretaria Municipal de Ordem Pública, 6.900.000. Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Físico e Territorial, 770.000. Secretaria Municipal de Turismo, 2.630.000. Fundo Municipal de Assistente Social, 15.679.000. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 5.901.000. Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, 5.316.000. E Fundo Municipal do Idoso, 22 milhões. Totalizando assim, as despesas previstas na LDO do Poder Executivo totaliza 330 milhões. Representando graficamente, nós temos também os valores ali, conforme apresentado por cada secretaria. Bem, passamos adiante as despesas por órgão do Instituto de Previdência. Então, nós temos no Instituto a diretoria executiva, que ela tem um valor estimado de 240.000. A diretoria administrativa, 11.570.000. A diretoria de benefícios, 190.000. E o Departamento de Previdência Social, 26.300.000, totalizando assim as despesas em 38.300.000 do Instituto de Previdência. Em seguida também temos no formato gráfico a diretoria executiva, administrativa, benefícios e também da
Previdência Social. Bem, na sequência nós temos também as despesas por órgão do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Então nós temos o Gabinete do Diretor e Assessoria Jurídica, 820 mil, Administração Geral, 3 milhões e 10, Administração Contábil e Financeira, 5 milhões 440, Setor de Oficinas e Garagens, 1 milhão e 400, Setor de Projeto e Operação e Saneamento Geral, 1 milhão 580, Setor de Projetos e Operações de Água, 10 milhões 840, e Setor de Projetos e Operações de Esgoto, 4 milhões 910. Totalizando desta forma, a despesa por órgão do SAI em 28 milhões. Representando graficamente, nós temos da seguinte forma as despesas por secretaria do SAI. Bem, na sequência, esse quadro é um quadro que ele consolida todas as funções de governo que hoje integra a nossa estrutura orçamentária, tanto do PPA, da LDO e da LOA. Então, neste demonstrativo por função, nós estamos consolidando todos os entes, Prefeitura, Câmara, Instituto e o SAI. Então, o que nós trouxemos aqui? As funções, elas estão elencadas desde o maior valor até o menor valor, assim totalizando o total da LDO de 2015. Então, no primeiro momento, nós temos ali educação, com valor de 88.793.200, administração 71.022, saúde 69.132.050, assistência social 45.325, previdência social 37.300, urbanismo 26.924, saneamento 20.770, transporte 16.927.750, legislativa 10.000.067, desporto e lazer 8.531, cultura 3.260, segurança pública 2.100.000, indústria 1.720.000, gestão ambiental 1.570.000, direitos da cidadania 1.070.000, encargos especiais 1 milhão, agricultura 400.000, habitação 245.000 e a reserva de contingência 210.000, totalizando assim o orçamento, a LDO consolidada em 406.367. Apenas para esclarecer, que no primeiro slide aqui, pessoal, tem a parte que trata dos percentuais. Vocês podem verificar que 21,85 para a educação mínimo, né, os 25. O detalhe aqui é que na LDO nós não temos o detalhamento por fonte de recursos, para identificar o que é recurso próprio, o que é recurso federal, o que é recurso estadual. Este detalhamento ele ocorre lá no envio da lei orçamentária anual, do orçamento. Então, nesse momento, esses 21,85 da educação é sobre o total do orçamento do município. Posso fazer uma pergunta, Gaspar? Pode, Paulo, fique à vontade. 406 milhões. Do ano passado o orçamento foi de quanto? Eu tenho aqui, Paulo, só um segundo, por favor. Tem aqui, meu tio. Paulo, o orçamento consolidado, na verdade, o 2014, você está querendo me perguntar, né? É isso. Nós estamos em execução. Ele é de 368.700.000, o orçamento consolidado. E 700? Isso. Qual o percentual aí? Eu não... Olha, considerando os 368.700 de 2014 que está em execução, para o nosso previsto de 2015, que é de 406.367.000, o nosso acréscimo é de 10,22%. 10,22%. É fácil identificar a fonte desses novos recursos? Tem uma informação aqui que acho que o meu time pode complementar, até principalmente com relação ao Fundo Municipal do Idoso, que é o principal motivo que teve o incremento. Lá do Hospital de Câncer, que arrecada, tem uma previsão orçamentária que não é
Isso, exato. Só para ter uma ideia, Paulo, nos primeiros entendi. slides aqui, amigo, A previsão, eles falaram que a previsão... ele é de 22 milhões. Então, os 10,22 que nós temos no orçamento total, ele é, de certa forma... 5% só isso. Exatamente. Então, basicamente, o acréscimo foi pequeno em relação à inflação. Onde Trabalhando, que está ali? ele está na última linha, Fundo Idoso, Municipal do fundo- Idoso. 22 Que é a milhões. arrecadação que o Hospital de Câncer traz para Isso, é fruto das doações. das doações. Isso aí o ano passado não tinha. Não, Esse ano, quer dizer. Não tínhamos no orçamento previsto. Então, para facilitar até mesmo o próprio repasse desse valor financeiro para o próprio hospital, Para não passar pela Câmara. até mesmo para ter a facilidade por conta da urgência e da Sim, emergência sim. por conta das doações e da necessidade também. Então, esse ano nós optamos, no momento da elaboração da LDO, Tá já certo. deixar esse valor transparente para vocês identificarem Que aí já também. passa direto, né? Exato. Entendi. Ok? Aí eu verifico que está o turismo. No outro, não consta o turismo, no outro slide. Vamos lá. Na sequência ou anterior, doutora? É o anterior, né? É o posterior, é. Tá, então, Secretaria de Turismo aqui, 2.630.000. Ah, sim, vamos chegar lá. Neste demonstrativo. Ó, o detalhe aqui, o turismo, ele não tem uma subfunção específica. As despesas que estão alocadas nele são separadas por subfunções. Neste quadro, nós tratamos somente as funções. O turismo, ele está vinculado a essa subfunção desporto e lazer. Então, eu tenho um detalhamento a mais. Então, neste momento, é só as funções. Em seguida, eu tenho as subfunções, que é um outro detalhamento. Então, o turismo, ele está dentro, sim. Ok? Bem, prosseguindo, nós temos ali os valores por funções no formato gráfico. E, em seguida, nós entramos nos principais projetos, ou seja, as principais obras ou aquisição de equipamentos, e as principais atividades, que são as despesas ali para manutenção de cada entidade. Então, num primeiro momento, nós temos aqui os principais projetos da Câmara. Então, nós temos ali ampliação e manutenção de equipamentos, sistemas informatizados, 80 mil. Obras, instalações e aquisição de mobiliários, 40 mil. As principais atividades, que é para custear a manutenção, subsídios de vereadores, funcionários, salários e tudo mais, nós temos ali a manutenção da Secretaria da Câmara Municipal com 8 milhões e 100 e o funcionamento do processo legislativo 1.685.000. E também a manutenção do setor institucional do Legislativo no valor previsto de 162 mil. Esse quadro é meramente para a gente detalhar um pouco daquilo que foi dito antes, para que não fique somente no valor principal da LDO de cada entidade. Bem, no Instituto de Previdência, as principais despesas, iniciamos ali pelos principais projetos. Então, nós temos ali aquisição de imóveis, 500 mil, construção, reforma e aparelhamentos, 100 mil. As principais atividades do Instituto é a manutenção do Departamento de Previdência Social e PMB, 25 milhões 300. A manutenção da diretoria administrativa, 830 mil. A manutenção da diretoria executiva, 240 mil. As operações especiais, que é a reserva de contingência, que é a reserva legal dos institutos, que é de 10 milhões 140. E a amortização de precatórios estimada, que é de 1 milhão para 2015. Na sequência, também temos os principais projetos, atividades e operações especiais do SAI. Iniciando pelos projetos, nós temos ali a construção da estação de tratamento de água de infraestrutura no valor previsto de 3 milhões 320, execução de obras do sistema de esgoto, 3 milhões, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, 1 milhão 540. Em seguida, as principais atividades, manutenção dos serviços de água, 7 milhões 200, manutenção da diretoria financeira, 5 milhões e 100, manutenção da administração geral, 2 milhões 860, as operações especiais, juros da dívida pública, 5 mil, amortização da dívida pública, 5 mil reais, e manutenção das contribuições ao PASEP, 290 mil. Bem, passando a seguinte, os principais projetos do Poder Executivo.
Como eu estou dizendo, são os principais, não são todos, até mesmo pelo nível extenso de projeto que nós temos dentro da LDO. Então nós temos ali, o primeiro é implantação de uma avenida no antigo traçado da linha férrea, 7 milhões, recapeamento, pavimentação asfáltica e tapa-buraco, 4.652.750, construção, reforma e equipamento para o Fundeb, 3.465, construção, reforma e equipamentos do ensino fundamental, 2.650, aquisição de equipamentos imóveis, 2.051.050, obras e equipamentos da iluminação pública, 2 milhões, recuperação da região dos lagos, 1,5 milhão, equipamentos para a Secretaria de Administração, 1.100.000, obras e serviços de água e esgoto, 1.100.000, obras e construção e ampliação de prédios públicos, 1.050.000, construção, reforma e equipamentos para educação infantil, 820.000, construção de piscina aquecida e coberta, centro de reabilitação, 700.000, construção do centro de zoonose, 600.000. Só para complementar, nesses principais projetos, vale lembrar que muitos deles são meramente para contrapartida de convênios. E quando o convênio realmente ingressar, aí o Poder Executivo vai fazer o trâmite legal, que é encaminhar o projeto de lei para vocês para crescer aquele valor no orçamento. Então, onde vocês podem verificar ali 4.652.000, um exemplo de tapa-buraco, diante disso podem vir projetos para vocês para aumentar por conta de novos convênios celebrados durante a execução orçamentária. Ok? Dando sequência ainda nas principais atividades, que são as manutenções, iniciamos ali pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Fundeb, que é o 60% com o pessoal efetivo do Magistério, 36,5 milhões. Manutenção da média e alta complexidade, 32.310.000. Manutenção do Fundo Municipal de Idoso, 22 milhões. Manutenção do Ensino Fundamental, 15.700.000. Manutenção da Secretaria de Administração, 15 milhões. Manutenção do Serviço de Finanças, 15 milhões. Manutenção da Gestão SUS, Atenção Básica, 13.510.000. Manutenção do Serviço de Limpeza Pública, 12.600.000. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, os 40% do Fundeb, 8.295.000. Manutenção da Atenção Básica, 8 milhões. Manutenção da Gestão SUS, Atenção Especializada, 7.600.000. Manutenção do Ensino Fundamental, 6.898.000. E manutenção do Departamento de Assistência Social, 6.300.000. Bem, prosseguindo, aí nós temos as operações especiais que vinculadas à Prefeitura também. Então, nós temos a amortização da dívida pública, que é os parcelamentos de longo prazo. A expectativa orçada é de 7.350.000. Amortização de precatórios, 3.200.000. Aportes financeiros ao IPMB, só no órgão da Administração Geral, 2.845.000. Manutenção das contribuições ao PASEP, 1.636.000. E juros da dívida pública, 1.600.000. Totalizando, assim, as despesas detalhadas do Poder Executivo. Bem, essas eram as informações que eu tinha para passar aos presentes com relação às despesas previstas, às receitas previstas, aí eu estou à disposição para qualquer esclarecimento que fazer necessário. Deixa eu te perguntar. Eu sempre venho insistindo, né, que eu quero colocar uma emenda para o Centro de Referência da Mulher. Perfeito. Não teria que estar aí já, para se a gente vai construir, porque vai ter que construir um local, vai ter que ter a infraestrutura daquele local. Não seria o momento agora de colocar? Porque o ano passado eu tentei colocar e não teve. Ô, doutora, só para complementar, esses projetos que eu citei são os principais de valores mais consideráveis, até mesmo pela extensão. O Miltinho já vai checar na própria lei orçamentária aqui de na nossa LDO 2015, se não tem algum valor previsto para esse tipo de projeto. Eu me lembro muito bem também que a Nery já me mostrou que tem esse pedido de emenda junto com ela também. Que aí eu não poderia novamente, porque eu não sei porquê, eu não poderia fazer. E elas, o que eu queria reivindicar.
É o que a gente tem reivindicado sempre, que é o centro de referência da mulher, né? E Bem, doutor, aí eu já sei que a Neire está com um pedido de uma emenda lá. Então, as emendas, qual foi o combinado? As emendas que vocês já encaminharam para a Neire, com as justificativas, principalmente, né, para que realmente tenha uma emenda concreta, realmente com amparo, para que realmente ela venha fazer parte da nossa lei orçamentária. Então, o combinado com a Neire é que nós vamos pegar essas emendas, analisar como antigamente também, e expor aquilo que é necessário realmente para ser uma emenda válida, para que futuramente venha ingressar. Então, eu tenho conhecimento desse relatório porque a Neire me mostrou antes da audiência. Então, fique tranquila que nós iremos analisar para ver a viabilidade de realmente ter esse projeto dentro da LDO e também da lei orçamentária. Perfeito. Gaspar, eu perdi alguns minutos aí da audiência. Sim, Paulo, fique à vontade. Com relação a pagamento de dívidas, mencionou? Tem alguma coisa reservada, prevista? Bem, não? As dívidas, você está se referindo às dívidas de longo prazo, os parcelamentos que nós temos? Dívida fundada, não. Nós temos uma dívida sem ser fundada... A dívida flutuante, você está me dizendo? Flutuante, isso. Bem, é sobre essa dívida que você está Sobre essa dívida, porque a outra já está consolidada. Essa já faz parte do nosso balanço e tudo mais, né? Bem, a dívida flutuante, Paulo, nesse momento aqui da elaboração da LDO, ela meramente, o nosso LDO ela tem que ter o equilíbrio, receita e despesa. Então, nós estamos tratando aqui de valores estimados da LDO e valores estimados da receita e da despesa. Então, a questão da dívida flutuante, da dívida fundada, elas são informações que nós tratamos mais propriamente na audiência das metas fiscais, que é quando nós vamos acompanhar a evolução das dívidas, para ver se realmente teve pagamento, se as dívidas aumentaram comparadas com o quadrimestre anterior. Então, na LDO, dos anexos que nós encaminhamos aqui, que a Prefeitura, aliás, encaminhou aqui para o Legislativo, nós não temos nada com relação à informação da dívida flutuante, até que não compõe os próprios manuais que nós seguimos do Tribunal, que essas informações de dívidas detalhadas, elas vêm para a próxima audiência, que é das metas fiscais. Na segunda-feira. Que ele fala na hora segunda. Desculpe, eu sou leigo mesmo. Fique à vontade, estou à disposição. Se você tem uma receita e tem uma despesa e sabe que tem uma dívida e ela não está registrada, tipo assim, vou deixar 10 milhões, 5 milhões que seja para o ano que vem. Isso é dívida a curto prazo a ser paga no ano de 2015. Eu acho que deveria ter, né? Desculpe a minha... Bem, eu entendi sua colocação, porque ficou claro. Você está lá, 406 milhões, tanto, X para a Secretaria de Educação, Y para a Secretaria de Saúde, porque essa dívida vai ter que sair de algum lugar do orçamento. Claro, senão ela só vai aumentar, né? Só vai aumentar. Sim, é válido. Eu entendi sua colocação. O que ocorre, Paulo? Hoje, durante a elaboração tanto da LDO quanto da Lei Orçamentária Anual, a gente mantém um equilíbrio, receita e despesa. Mas nada impede que, quando nós vamos aferir realmente a dívida do município? É no ato do encerramento do balanço, no ato do encerramento de cada exercício, que é aí que realmente nós vamos avaliar se o município teve déficit financeiro, se ele teve superávit financeiro, ocorrendo o quê? Nessa situação que você colocou nesse exemplo, de ter uma dívida que automaticamente eu deveria diminuir a minha despesa, fazer uma economia de dotações no ano seguinte, ela vai ocorrer diante do quê? Hoje nós temos por lei que elaborar um cronograma de desembolso. Nós elaboramos ele 30 dias após a aprovação do orçamento e a publicação. Neste cronograma, eu já tenho que delimitar quais vão ser as minhas despesas estimadas para cada mês. Ocorrendo o quê? Em algum momento, eu vou ter que deixar uma margem ali para suprir aquelas despesas flutuantes não pagas do ano anterior. Então, é uma decisão, mas é uma ferramenta hoje, digamos assim, técnica e administrativa, cabendo ali a administração realmente criar mecanismos para controlar. Agora, a sua sugestão e a ideia, ela é ótima. Realmente, se você gastou a mais de um ano, para ter um equilíbrio, ter umas contas, um relatório de contas perante o tribunal, perante a vocês da Câmara, sem dúvida ali, tem que olhar com certo critério para não aumentar essa dívida, e sim diminuí-la ou ter equipará-la a um nível ali saudável perante a economia. Ok? Luiz. Muito obrigado, Gaspar. Cumpridos os meios legais da audiência pública, eu quero agradecer a presença dos vereadores doutora Gláucia, Paulo Corrêa, professora Adilson, da repórter do Diário, Adelaide. Muito obrigado. E os senhores estão presentes em nossa galeria. Agradecer
à equipe do nosso consultor. Muito obrigado. E dou por encerrada a audiência pública. Muito obrigado.